Bom, então a gente vai falar sobre controle financeiro pessoal e estilo de vida, né? E aí resgatando, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre falo sobre olhar para as finanças pessoais do ponto de vista do que é obrigatório, do que é necessário e do que é desejável. E hoje eu vou trazer uma nova perspectiva, né? Uma forma complementar de olhar para as finanças, né? E que forma complementar é essa, né? É a gente olhar para o que são gastos essenciais, o que são prioridades financeiras e o que é estilo de vida. E olha só, gente, que coisa. Dentro dos gastos essenciais, das prioridades financeiras e do estilo de vida, a gente consegue classificar o que é obrigatório, o que é necessário e o que é desejável. É uma análise cruzada, tá? Que a gente consegue fazer. Uma análise cruzada. Então, veja só, vou dar o exemplo do celular, né? A gente tem a necessidade de se comunicar, mas a gente tem o desejo de um modelo de celular. Então, a gente confunde necessidade com desejo. E assim como quando a gente classifica as nossas finanças com gastos essenciais, com prioridades financeiras, e eu já vou falar tudo o que é isso, tá, gente? Eu tô aqui só dando um panorama geral, um pano de fundo, e eu já vou entrar no detalhe do que é isso, do que são gastos essenciais, o que são prioridades financeiras e o que é estilo de vida, tá? Então, dentro de cada categoria dessa, a gente consegue classificar também o que é obrigatório, necessário e desejável. Então, por exemplo, a necessidade de comunicação, quando eu dei o exemplo do celular, é um gasto essencial, né? Porque hoje em dia a gente precisa se comunicar, não tem essa forma de não se comunicar, né? Mas a gente ter um determinado modelo de celular entra onde? Entra no estilo de vida, né? É como a gente quer, a gente querer pertencer a um grupo, a gente querer um estilo, um padrão diferente, né? Do que a gente tá acostumado, enfim, ou para a gente pertencer. Gente, mandem os coraçõezinhos, eu adoro, o Instagram entende que vocês estão gostando e aí eles distribuem mais. Obrigada, tá? Bom, então eu vou aqui falar o que são esses, o que é essa categoria de gastos essenciais, né? Gastos essenciais, por exemplo, saúde, educação, moradia, transporte. E aí, dentro disso tudo, dentro dessa categoria, você consegue classificar o que é obrigatório, o que é necessário e o que é desejável. Então, por exemplo, moradia, eu escolho onde eu vou morar. Então, dependendo da residência onde eu moro, né, é obrigatório eu ter um teto, né, um lugar para eu me abrigar. Mas não é obrigatório eu morar num apartamento de alto padrão, né? A gente que escolhe isso é estilo. Morar num apartamento de alto padrão é um estilo de vida, né? Que mais? Por exemplo, então dei o exemplo da moradia, né? Saúde, mesma coisa, né? Eu tenho diversas opções de saúde, né? De planos de saúde, enfim. Dependendo do padrão que eu escolho, saúde é obrigatório, mas o tipo de plano de saúde que eu escolho é estilo de vida, né? Outra coisa, transporte. Transporte tem desde o transporte coletivo até uma Ferrari. Então, o transporte é obrigatório. Ter um carro de luxo é um estilo de vida, né? Então, a gente consegue fazer essa análise cruzada, né? Pra gente compreender melhor nossas finanças, né? A forma como a gente se comporta com as finanças, né? E por que a gente...
Bom, e aí falei dos gastos essenciais, né? Prioridades financeiras. Gente, o que são prioridades financeiras? Prioridades financeiras, por exemplo, se você tem dívida, né? Então, você tem prioridade de pagar as dívidas. É necessário, é obrigatório, né? Para você manter o seu nome limpo, para você poder fazer outras aquisições no futuro. Enfim, você tem sua prioridade financeira, mas você pode ter, ao invés de dívida, a sua prioridade pode ser poupar, e quando eu falo poupar, eu não tô falando do produto financeiro caderneta de poupança, eu tô falando de poupar no sentido de deixar de consumir, deixar de gastar, né? Ou você pode ter a prioridade financeira de investir, né? Que aí você, de fato, consegue fazer a diferença no seu orçamento, no seu futuro, certo? Isso, então, falamos de gastos essenciais, falamos de prioridades financeiras e agora a gente vai falar do quê? De estilo de vida. E estilo de vida, gente, é que eu gosto, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa do esporte, se eu sou uma pessoa dos hobbies em geral, né? Estilo de vida, lazer, viagens, né? As coisas que eu gosto de fazer, se eu gosto de me cuidar no salão de beleza, na esteticista, para os meninos que gostam de eletrônicos, né? Enfim, várias coisas, itens de coleção, né? Por exemplo, tem pessoas que gostam de colecionar algumas coisas. Então, tudo isso é estilo de vida. E dentro do estilo de vida, assim como em todas as outras categorias, a gente também consegue colocar o que é obrigatório, o que é necessário e o que é desejável. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que amo nadar, né? Que a minha vida não funciona se eu não nadar, né? Mas, quando então, vamos supor que se eu não nadar, eu fico estressada, eu não consigo render no trabalho, eu não consigo fazer nada. Então, para mim, nadar é obrigatório, certo? Só que a academia que eu vou frequentar para nadar é estilo de vida, né? Então, para mim, nadar nem vai ser um estilo de vida, vai ser um gasto essencial, porque senão eu não rendo em mais nada. Só que eu tenho escolha, então eu posso nadar na companhia atlética ou eu posso nadar na academia do meu bairro, que eu vou gastar menos. Então, quando a gente olha para as finanças e faz essa análise cruzada, a gente olha o que é obrigatório, o que é necessário, o que é desejável nas categorias de gasto essencial, de prioridades financeiras e de estilo de vida, a gente consegue fazer uma análise mais séria e mais consistente das nossas finanças, né? E a gente olhando para elas, a gente consegue fazer mais por elas, né? Pelas nossas finanças. Então, a gente toma consciência e aí faz o que precisa ser feito, certo? E por que a gente precisa, né, fazer toda essa análise, gente? Porque essa análise, inclusive, de categoria de gastos essenciais, prioridades financeiras e estilo de vida. Porque quando a gente categoriza desta forma, especificamente, a gente consegue entender quais são os vilões das nossas finanças, né? Por quê? Existe um percentual que é mais ou menos uma ideia, mas isso varia demais, porque assim depende muito da renda da pessoa e do estilo de vida que ela leva. Mas, por exemplo, em geral, a gente não deveria ter mais do que 50% da nossa renda comprometida com gastos essenciais, né? Não deveria. A gente não deveria ter mais do que 15% da nossa renda comprometida com prioridades financeiras. A gente não deveria ter mais do que 35% da nossa renda comprometida com estilo de vida. Então, quando a gente vê, por exemplo, e aí a gente tem que fazer umas análises
que são um pouco mais sofisticadas, né? E é por isso que eu tô aqui, gente. Tô aqui para ensinar vocês, né? A gente tá junto. E hoje é a primeira live de 2021, já é para começar com o pé direito mesmo, tá? E por que a gente tem que fazer essas análises? Porque vamos por assim, se você tá com mais do que 50% da sua renda comprometida com gastos essenciais, e é essencial obrigatório, tá? Eu não tô falando de essencial com estilo de vida de alto padrão, de luxo, nada disso, mas se o seu essencial obrigatório tá comprometido mais do que 50% da sua renda, você sabe o que você tem que fazer? Sabe? Você precisa aumentar a sua renda. Você precisa pensar o que você vai fazer para aumentar a sua renda. Então, você vai ter que dar aula, você vai ter que entender o que você faz melhor do que os outros, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente tem mais habilidade para fazer, mais do que outras pessoas. Às vezes, coisas que para outras pessoas é difícil de fazer, né? Que custa mais fazer, né? A pessoa não faz de uma forma natural, né? E aí, e de repente você tem uma coisa que você faz de uma forma natural e outra pessoa não, até faz, mas demora muito, não gosta, né? Então, isso é uma ideia para você começar a pensar numa renda extra. Por quê? Ter mais do que 50% da sua renda comprometido com gastos essenciais obrigatórios é muito ruim, tá? Então, pode acontecer? Pode acontecer, mas não é legal. E aí, por isso que eu tô aqui falando pra vocês que tem que revisar esse assunto e aí tem que resolver, né? Não adianta a gente olhar e não fazer nada, tem que resolver, né? Quando a gente tem mais do que 15% comprometido com as nossas prioridades financeiras, que são dívidas ou investimentos, nunca é demais, né? Se você tem 30% disponível para investir, se você tem 50% para investir todo mês, é perfeito, porque você vai atingir sua liberdade financeira, sua liberdade de escolha, sua liberdade emocional, né? Porque dinheiro é tudo isso e mais um pouco antes, né? Num prazo menor. Só que quando a gente fala de dívidas, a gente não deveria comprometer mais do que 15% da nossa renda com pagamento de dívidas. Se isso estiver acontecendo com você, o que você precisa fazer para ontem? Você precisa reorganizar suas contas, suas dívidas e pagar isso de alguma forma, ou renegociar, ou fazer renda extra, antecipar, fazer liquidação antecipada. O que é isso? É trazer a dívida para valor presente, né? Descontar pela taxa de juros que o banco te emprestou. Você traz aquela dívida para valor presente, você paga mais barato. E aí você se livra. E aí, quando você tiver outras dívidas, você nunca deixa passar de 15%. Outra coisa, gente, aqui falando sobre dívida, que eu recebi algumas perguntas sobre isso, e aí até falando aqui sobre isso. A gente tem que entender por que a gente faz dívida, tá? A gente tem que entender por que a gente faz dívida, porque uma coisa é a gente contrair uma dívida num momento que você tem uma dificuldade, uma doença na família, que você tem, assim, eu não vou nem falar de perder o emprego, tá bom? Eu não vou falar de perder o emprego porque a gente tem que fazer a reserva de emergência, que eu já falei pra vocês e vou falar de novo, né? Mas quando nessas situações de desemprego, a gente já tem que estar preparado. Isso é bíblico, né? A gente tem que ter... a gente tem o período das vacas gordas e tem o período das vacas magras, e a gente tem que estar preparado, tá? Gente, mandem coraçõezinhos se vocês estiverem gostando pro Instagram distribuir essa live, tá bom? Bom, e aí eu nem vou falar sobre essa questão, mas dívidas reais e não emocionais. Então, justamente, assim, a gente tem que entender por que faz dívida, né? E não deveria comprometer mais do que 15% da renda com dívidas. Quando a gente fala de estilo de vida,
Estilo de vida. Quando a gente ultrapassa 35%, né? Quando a gente compromete mais de 35% da nossa renda com o estilo de vida, a gente tem que parar para pensar que estilo de vida é esse que a gente está levando. Sabe, porque às vezes, e aí, gente, vocês já me conhecem, né? E vocês sabem que eu tenho um pensamento muito de longo prazo, né? As coisas, eu já enfrentei situações bem difíceis na minha vida e que outras pessoas olharam e não entenderam por que eu estava enfrentando. Mas, na verdade, eu estava enfrentando porque, como eu tenho uma visão de longo prazo, eu sabia que aquilo era necessário para eu passar para a próxima etapa, para o próximo nível. Então, assim, quando a gente tem uma visão de longo prazo, a gente sabe qual é o propósito, a gente sabe aonde nós vamos chegar, e aí a gente até passa uma dificuldade ou outra, e a gente passa e depois dá tudo certo, tá? Então, mas quando a gente compromete mais do que 35% da nossa renda com o estilo de vida, a gente precisa parar para pensar que tá muito alto esse estilo de vida, né? Muito alto. Então, a gente precisa avaliar, porque estilo de vida, gente... Ó, quem tiver com caneta, anota o que eu vou falar. Estilo de vida, ele só funciona se ele for sustentável. Eu vou repetir. Estilo de vida só funciona se for sustentável. O que é isso, né? Estilo de vida sustentável. Não adianta eu fazer tudo de uma vez aqui, só que eu não consigo sustentar isso no longo prazo. Entendeu? O que adianta? Eu faço todas as viagens que eu tenho vontade de fazer, eu me inscrevo em todos os, sabe, sei lá, todas as coisas que eu quero fazer, de repente até tenho dinheiro para fazer, vou e faço, mas aquilo é sustentável? Por quanto tempo eu consigo manter isso? Né? Então, e quando eu falo por quanto tempo, eu não falo só o tempo que eu tô trabalhando e gerando renda, porque a gente tem uma expectativa de vida alta, a nossa expectativa de vida, ela sempre vai aumentar, né? E a gente quer viver, a gente tem a possibilidade de ultrapassar dos 100 anos de idade, só que a gente não quer chegar aos 100 anos, ou até passar dele, sem saúde, sem saúde, né? E sem saúde financeira também, né? Porque ninguém aqui, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui hoje, 3 de janeiro, não tem planos de ficar dependente de filho, nem de parente, nem de ficar, sabe? O tempo vai passar, né? Amanhã eu faço aniversário, todo ano, graças a Deus, eu adoro fazer aniversário. E assim, o tempo passa. Então todo mundo que tiver nessa live, que tiver mais de 35 anos, né, é jovem o suficiente para saber que outro dia tinha 20, entendeu? E já tá com quase 40, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Porque se não fizer, gente, vocês podem falar aqui, tá? Mas o tempo, ele passa e a gente tem que estar preparado para isso. E eu não falo que, então não vou gastar com mais nada. Não é nada disso. A gente tem que comemorar todas as conquistas que a gente tem no dia a dia, né? A gente não pode não viver. A gente tem que viver, até porque quem não vive, né? Quem vive só para guardar dinheiro, só para investir, não, sabe, assim, passa a vida e, enfim, a gente tem que viver. Mas a gente tem que saber para onde vai o dinheiro. Gente, eu trabalho desde os 16 anos. Desde os 16 anos. Eu sei para onde foram todos os meus reais. Não tem nenhum que eu não saiba para onde tenha ido. Entendeu? Nenhum. Então, assim, mas isso é uma coisa minha, né? Nem todo mundo é assim, mas não tô falando que quem não é assim, não, né? Enfim,
Eu tô aqui para ensinar vocês uma forma de fazer, porque dá certo, sabe? Dá certo, a gente muda de vida. A única forma da gente mudar de vida de uma forma honesta é estudando, se preparando se preparando e investindo. Não tem como. Investir, gente, todo mundo me pergunta, mas eu quero aprender a investir. Eu vou ensinar vocês a investirem, tá? Só que a gente tem que entender que investir é um passo de cada vez. Quando vocês forem aprender a investir, eu vou primeiro ensinar vocês a fazerem uma carteira fictícia, né? Eu não vou falar para vocês já entrarem, vocês primeiro vão entender o mercado. E quando vocês entrarem, vocês vão testar, sabe o que é primeiro? O seu estômago, o seu coração, entendeu? Porque investir, por mais que você invista... eu vou falar aqui para vocês o meu perfil de risco. Meu perfil de risco é arrojado, só que dentro do meu perfil de risco arrojado, eu sou extremamente conservadora. Sabe o que é isso? Uma pessoa extremamente conservadora dentro de um perfil arrojado. É isso. Esse é o meu perfil de risco. Então, assim, mas a gente aprende, a gente erra antes de acertar, né? A gente só não pode, a gente só tem que seguir uma receita. Perder de caneca e ganhar de balde. É isso. Né? Não dá pra gente perder muito, né? Mas perder, a gente vai perder e faz parte da vida. E aí, só que a gente perde de caneca e ganha de balde. É isso que tem que fazer. Mas investir é um passo de cada vez. Não adianta achar que vai aprender hoje, já vai sair fazendo, nossa, vou sair operando. Não, gente, você vai testar seu coração e seu estômago primeiro. Aí, depois que você testar isso, que você... trocar seu sangue por sangue de barata, tá bom? É isso, infelizmente é isso, porque a gente tem que ter sangue frio, tá? Aí sim você tá preparado. E investir é simples, é muito simples investir, né? É simples, como que investe? Você compra um ativo barato e vende caro, né? Qualquer comerciante, né? Não precisa ir em nenhuma faculdade para aprender isso. Qualquer comerciante sabe fazer isso. Você compra mais barato e vende caro. Só que é fácil fazer isso, gente? É fácil. É fácil ter autocontrole, é fácil investir com frequência, todo mês tá ali? Não é fácil. Então, é simples, mas não é fácil, tá? Então, a gente precisa aprender aos poucos, né? Por quê? Porque investimento, gente, se vocês estiverem com caneta, vocês anotem. É consistência, tá? Não é assim, faço num dia e depois, sei lá, outro dia eu vou fazer de novo. Quando sobrar dinheiro eu faço. Não é assim. Tem que ter consistência, tá? Então, por isso. Então, até aqui nós falamos da análise de análise financeira cruzada. Então, falamos de gastos obrigatórios, necessários e desejáveis. E falamos de gastos cruzando, né? Então, isso vamos pensar de forma matricial. Uma coisa aqui, outra coisa aqui, né? Então, gastos essenciais, prioridades financeiras e estilo de vida. E deste lado da matriz, a gente pensa em obrigatório, necessário e desejável. Gente, dá uma aula inteira de matriz disso aí. Sabe? É uma coisa surreal. E a gente precisa fazer isso, porque a partir do momento que você entra em contato com isso, né? Com as suas finanças, você se envolve com elas, você faz acontecer e você muda de nível, tá? Bom, então a gente falou até dos percentuais, né? Que não deve passar e tal. Peraí, deixa eu só resgatar minhas anotações aqui. Eu até tinha anotado, quando a gente fala de dívida de longo prazo, né? Das prioridades financeiras. Por exemplo, você contrata um crédito imobiliário, contrata um crédito de veículo, que são, por natureza, já são investimentos mais longos, né? Como que a gente faz? A gente não deve comprometer, o banco, ele deixa você comprometer até 30% da sua renda. Gente... Só que assim, o banco, além de deixar comprometer
até 30% da sua renda, ele te deixa comprometer isso da sua renda bruta. Gente, quem aqui ganha renda bruta? A gente paga imposto. Então, assim, quando você compromete sua renda com 30% da sua renda bruta, praticamente você comprometeu 50% da sua renda líquida, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente olha, a gente tem que ter muita atenção quando a gente faz dívida de longo prazo, né? Porque depois não tem muito, assim... aí o que você tem que fazer? Se você contrair uma dívida de longo prazo muito alta, você tem que aumentar a sua renda. Não tem outra saída. Ou você aumenta a renda, ou você, em algum momento, você vai se perder, né? Ou vai deixar de pagar alguma conta, ou vai ter que abrir mão de fazer uma viagem, vai ter que abrir mão de sair para jantar. Então, são escolhas que a gente faz, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com dívidas longas, né? Elas não são ruins, tá, gente? Não tô falando isso. Dívidas longas, geralmente, tem taxa de juro bem mais baixa. Então, são dívidas, inclusive, boas, né? Não tô aqui falando para não fazer. Eu tô falando para ter atenção quando fizer, tá bom? E o mercado financeiro, gente, vai mudar tanto. Mas a gente não vai falar disso nessa live, mas ele já começou a mudar e ele vai mudar muito para melhor, para nós, né? Então, as coisas tendem a melhorar e a gente tem que estar preparado, porque assim, a gente tem que ser bons pagadores, porque o mercado olha isso, né? E cada vez mais vai olhar. Então, quanto mais bem pagador nós formos, melhores taxas a gente vai ter para contratar um crédito imobiliário, um crédito de veículo, enfim, certo? Então a gente tem que ter clareza sobre as prioridades financeiras. A gente não pode ficar no escuro, não pode tomar decisão no escuro, tá? E essa clareza faz o quê? Que as dívidas sejam quitadas, né? E que sobre dinheiro, né? Que a gente faça sobrar dinheiro para investir. Então, assim, quando as pessoas me perguntam sobre investir, a gente começa sempre pela reserva de emergência, que é aquela reserva que, se alguém ficar doente, se alguém perder o emprego, se tá tudo bem, a gente consegue passar um tempo até se readequar. É aquela coisa, estamos preparados. A gente se prepara no tempo das vacas gordas para o tempo das vacas magras, gente. É bíblico isso. Então, a gente tem que estar sempre preparado, né? Outra coisa, prestem atenção nisso aqui. Suas prioridades financeiras do presente definem o seu estilo de vida do futuro, tá? Pensem nisso, suas prioridades financeiras. Gente, agora vamos traduzir isso aqui que eu falei. Suas prioridades financeiras são o quê? Se você é uma pessoa devedora, né? Que você tá sempre tomando dívida, ou se você é uma pessoa investidora, né? Então, você tem essas duas formas, né, de prioridade financeira. Prioridade de pagar dívida ou de investir, né? Só que, dependendo dessas prioridades financeiras que você tem, isso define seu estilo de vida do futuro. Lembra quando eu falei de sustentabilidade? Como que você compromete tanto da sua renda no presente para manter um estilo de vida no presente que você não vai manter no futuro. Então, o que você precisa fazer urgente? Se você não mudar o seu estilo de vida, você precisa aumentar a sua renda, dar um jeito, entendeu? Não tem muito o que fazer, não tem mágica, né? Que mais? Outra coisa que eu vou falar aqui.
né? Vocês sabem que eu sou economista e eu também sou especialista em neurociência. Então, eu sempre gosto de fazer esse link porque quando a gente fala de dinheiro, não é racional, é emocional. Então, a gente tem a questão do autocontrole, né? Tem várias questões. E aí eu vou falar de uma coisa, gente, que eu nunca falei aqui pra vocês, mas quero que vocês pensem, né? A gente tem que vincular sempre quando a gente faz escolhas financeiras, né? Se eu quero ser poupadora, se eu quero ser investidora, se eu ainda preciso pagar dívidas, né? Mas tenho certeza que todo mundo que tá aqui, se tem dívidas, vai em algum momento virar a chave e vai passar a investir, né? Porque é para isso que eu venho aqui, né? E o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no tipo de pessoa que a gente quer se transformar, né? E aí eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto, né? Por exemplo, uma pessoa oferece um cigarro para mim, mas eu nunca fumei. De verdade, eu nunca fumei. Então, eu vou falar o quê para ela? Eu vou falar assim, obrigada, eu não fumo. Agora, vamos supor que eu fosse uma pessoa que estivesse tentando parar de fumar. E aí a pessoa me oferecesse um cigarro. O que eu ia responder para ela? Eu ia responder, obrigada, eu estou tentando parar de fumar. O que é isso, gente? Vocês conseguem perceber a diferença? Isso é identidade, tá? Isso é identidade. Então, é como a pessoa se vê. Então, uma pessoa que se vê fumante, ela ainda está se enxergando fumante. Por mais que ela não, que ela recuse aquele cigarro, mas ela ainda se vê fumante. Uma pessoa que não fuma, simplesmente ela fala, não fumo. E aí, você tem que ver como você se vê. Você se vê uma pessoa que toma crédito, ou você se vê uma pessoa que já está começando a ser poupadora para no futuro ser investidora, né? É isso, é uma questão de identidade. E aí, assim, a gente tem que ter um modelo, né, a seguir. Então, assim, quem que é o nosso principal modelo, gente? São os nossos pais, né? E muitas vezes a gente não tem os melhores aprendizados sobre finanças com os nossos pais, porque eles não aprenderam ou porque eles tinham crenças sobre dinheiro que não condizem com a realidade. Só que tem uma coisa, que tudo que a gente acredita, a gente faz realizar. Então, assim, se eu acredito que é muito difícil ganhar dinheiro, obviamente vai ser muito difícil, né? Se eu acredito que o dinheiro é sujo, o que eu vou fazer? Eu não vou querer o dinheiro. Quando eu acredito que o dinheiro não traz felicidade, o que eu vou fazer, gente? Eu vou me livrar do dinheiro. E as pessoas se livram do dinheiro o tempo inteiro. Gente, a gente tá cansado de ver pessoas que ganham aí na loteria e perdem todo o dinheiro. E sabe por que elas perdem o dinheiro? Porque elas têm meta para gastar o dinheiro. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Se você for uma pessoa CLT, se você trabalhar em empresa e você recebe férias, você recebe 13º, você recebe PLR, né, o bônus, você tem meta para gastar esse dinheiro ou você tem meta para investir? Presta atenção, porque isso vincula a quem você é, a identidade. E aí você precisa mudar essa mentalidade, porque enquanto você não muda, você realiza aquilo que você acha, né? Porque você acredita. E a gente faz isso e é inconsciente, né? E aí, gente, quando eu falo inconsciente, a gente tem que, pra gente mudar a identidade, a gente tem que mudar os nossos hábitos. E, gente, vou falar, é muito difícil mudar hábito, é possível, tem estratégias para mudar hábitos. Eu não vou falar isso hoje, porque são várias estratégias e são assuntos demorados, então não dá pra gente entrar nesse assunto hoje. Mas,
Quando a gente fala de mudança de hábito, hábito não é fácil mudar, sabe por quê? Porque hábito é comportamento, é processo automático do cérebro, né? E o que não é automático é lento, né? O cérebro é assim, né? Aquele livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele resume muito bem, né, o cérebro, porque é um resumão isso daí, o cérebro é extremamente complexo, mas ele resume de uma forma tão maravilhosa, tão simples de entender, que ele fala, o cérebro trabalha com o sistema 1, que é rápido, e o sistema 2, que é lento. E os nossos hábitos estão no sistema rápido, automático, não demanda tempo. Quando a gente vê, a gente fez, né? Só que para a gente se transformar na pessoa que a gente quer ser, a gente precisa mudar de hábito. Não é fácil, mas a gente tem que se comprometer com a mudança. E aí, como que a gente se compromete? Sabendo, né, assumindo que a falha vai acontecer. A falha vai acontecer, porque o cérebro, ele quer sempre estar no modo automático, no modo preguiça, porque o cérebro é preguiçoso, ele quer economizar energia, né? Então, a gente tem que se comprometer ao dia que você falhar, no dia seguinte, você volta para o seu plano. Você não pode se permitir a falhar 2 dias seguidos, tá? Então, é isso. A falha, ela vai acontecer, você só não se permite falhar 2 dias seguidos. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu faço caminhada todos os dias. Mas tem um dia que, eu não tô bem, não acordei legal, tal, hoje eu não vou. No dia seguinte, eu tenho que pôr o tênis, eu tenho que ir. Nem que for 5 minutos. Mas se eu for 5 minutos, você sabe qual que é a diferença de 5 minutos? Mesmo que eu esteja acostumada a ir 1 hora, se eu for só 5 minutos, o que eu vou dizer pro meu cérebro? Que eu sou o tipo de pessoa que assumo e cumpro o compromisso. Tá? Se eu não posso economizar os R$500 que eu falei que eu ia economizar esse mês, mas eu posso economizar 100 e eu economizo 100, eu falo pro meu cérebro que eu sou o tipo de pessoa investidora, poupadora, tá? É a mensagem que você dá pro seu cérebro, tá? Então, a gente tem que... É isso aí, consciência e atitude, a gente traz pra consciência, né? E aí a gente tem atitude, tá? E aí, gente, voltando lá para os hábitos, né, que não são fáceis de formar, como é que forma um hábito? E aí tem muito assunto sobre hábito, a gente não vai esticar esse assunto hoje, mas eu vou falar um pouquinho, porque é muito importante a gente ter clareza de como é que forma um hábito, né? O hábito, ele é formado em 4 etapas, tá? Estímulo, desejo, resposta e recompensa. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. O que é isso? E essa é a espinha dorsal de formação de hábitos. É por causa do estímulo, desejo, resposta e recompensa que a gente continua tendo hábitos que a gente nem gostaria de ter, ou hábitos que são bons que a gente gostaria de ter, né? Essa é a espinha dorsal. E o nosso cérebro, ele percorre essas 4 etapas todas as vezes. Todas as vezes que a gente inicia um comportamento, né? Que a gente inicia um hábito, o cérebro percorreu essas 4 etapas. Não é uma coisa muito rápida, mas ele percorreu. E aí, por isso que eu tô falando isso para vocês trazerem isso para sua consciência, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos só para trazer para o concreto isso que eu tô falando, né? Por exemplo, a gente tá direto nas redes sociais, né? E aquela coisa, na rede social, a gente só posta o que é bom, porque ninguém vai ficar chorando nas redes sociais, ninguém vai ficar, né? Todo mundo tem problema, isso é normal, todo mundo, né? Só que nas redes sociais todo mundo é feliz, todo mundo come nos melhores restaurantes, todo mundo faz as melhores viagens, todo mundo, né? É isso. E aí a gente, quando a gente tá lá e a gente vê, nossa, meu amigo fez uma viagem sensacional, tal.
aquilo é o quê? Aquilo que a gente tá vendo é um estímulo. Aquilo gera um desejo. Então, você olhar lá pro Instagram daquela pessoa que tá sempre fazendo tudo melhor, aquilo estimula a você. Aquilo é um estímulo. Aquele estímulo gera o desejo de você também fazer. E, gente, isso daí é normal. Não tem nada de errado com isso. A gente é ser humano, entendeu? É normal, tá? Não quer dizer que isso é inveja, não é nada disso. Isso daí é normal. Nosso padrão de comportamento, se não for assim, é anormal, tá bom? Bom, então a gente teve o estímulo da rede social, aquilo gerou um desejo. Qual que é a resposta? A resposta é eu já começar a pesquisar o preço de passagem, começar já sonhar aqui, quando que eu vou sair de férias e tal. E qual que é o estímulo, desejo, resposta e recompensa? Qual que é a recompensa? A recompensa é eu comprar, efetivamente. Às vezes não é nem eu iniciar a viagem, mas é eu comprar os bilhetes. Isso já me alivia o coração, sabe? A mesma coisa, né? Com carro, você, sei lá, sai um modelo de carro que você gosta, então aquela propaganda na televisão foi um estímulo, te gerou um desejo. Qual que é a resposta? Você vai fazer um test drive, né? Qual que é a recompensa? Você sair com a chave do carro, né? Então, a gente tem que tomar consciência dessas 4 etapas da formação de hábito, da formação do comportamento, tá? Porque quando a gente toma consciência, é mais fácil a gente lidar com isso, né? A recompensa, ela satisfaz o desejo, né? Então, estímulo, desejo, a recompensa, ela satisfaz o desejo, né? E aí tem estratégias pra gente se livrar disso, né? Eu vou falar hoje uma estratégia, né, pra gente se livrar disso. É a gente não olhar. É muito radical. É isso mesmo, gente. Não olha, né? Não olha. Sei lá, não olha. Por quê? É a estratégia de tornar o estímulo invisível, tá? Por que que eu tô falando estímulo invisível? Porque se você bloquear o estímulo, você mata as 3 próximas etapas. Se não existir o estímulo, não tem o desejo, não tem a resposta nem a recompensa, tá? É muito radical, mas às vezes na vida da gente, a gente precisa dar um basta, né? Às vezes a gente precisa dar um basta. Às vezes a gente tá enrolado com dívida, às vezes a gente agiu sem pensar direito nas consequências. Tá bom, isso acontece, gente. Acontece. Ninguém vai ficar aqui se martirizando, nem se... né? Não é choradeira. Mas o que é? Resolver. Então, às vezes, você cortar o estímulo, sabe o que é? Você dá um cancelar lá nos seus e-mails daquela loja maravilhosa que você ama, que te manda todas as vezes que faz lançamento, que faz liquidação, que você fica enlouquecida para comprar as blusinhas. Que você faz? Você vai lá no e-mail que você recebe e você vai cancelar os recebimentos. E aí você para de receber aquilo. Você não vai mais ter aquele estímulo. Aquilo é um estímulo, né? Aí você corta o estímulo, não vai existir o desejo, não vai existir a recompensa. Certo? Faz sentido, gente? Mandem os coraçõezinhos pro Instagram distribuir a live. Faz sentido isso, né? Então a gente corta o estímulo, acaba com o problema, né? Outra coisa, esse processo, né? E aí, assim, reduzir a exposição remove, né? Ela não reduzir a exposição ao estímulo, ela remove, reduzir essa exposição remove o estímulo e o estímulo fica invisível, não gera as outras etapas, certo? E por que eu tô falando isso daí pra vocês, gente?
Por quê? Porque isso é um processo, sabe o que? É biológico. Entendeu? É um processo biológico, tá? Do nosso cérebro. Tem um neurotransmissor que chama dopamina e que ele age, sabe que hora? Ele é liberado não só quando a gente experiencia o prazer, mas também quando a gente prevê o prazer. Então, é no desejo, né? Então, quando a gente tem um estímulo que gera o desejo, nosso pico de dopamina vai lá para cima. Muito mais do que quando a gente experiencia o prazer, né? Muito mais do que quando você compra lá na loja online, muito mais quando chega a sua compra que você comprou da loja virtual, muito mais do que quando você tá viajando. Muitas vezes o planejamento da viagem é muito mais legal do que o estar lá, né? Então o planejamento ele eleva o pico de dopamina num nível que faz a gente tomar atitude, né? Então, gente, é biológico, por isso que assim a gente tem que, quando a gente toma consciência, a gente cria estratégias para a gente bloquear esse estímulo, porque se depender do processo biológico, a gente vai para as próximas etapas, né? A gente vai ter o desejo, a gente vai em busca da resposta e da recompensa, tá? Então, a gente tem que ficar... aí tem até uma pesquisa que fala, né? Que as pessoas viciadas em drogas, o pico de dopamina, né? Isso que eu tô falando pra vocês é científico, não tá saindo aqui da minha cabeça não, tá? As pessoas viciadas em drogas, o pico de dopamina do cérebro, ele vai, né, esse neurotransmissor, pico desse neurotransmissor que é a dopamina, é mais alto quando ela vê a droga do que quando ela usa a droga. Numa pessoa que é viciada em açúcar, quando ela se depara com aquele carrinho de sobremesa, o pico de dopamina é muito mais alto do que quando a pessoa efetivamente está comendo a sobremesa, né? Então, assim, quando a gente bloqueia bloqueando várias lojinhas, é isso mesmo, Débora, é isso mesmo. Quando a gente bloqueia o estímulo, a gente corta as próximas etapas. Para que fazer gente, agora eu vou falar outra coisa aqui para vocês, tá? Anota essa. Pessoas que aparentemente são mais bem-sucedidas com relação ao autocontrole, né? Que a gente às vezes fala, putz, essa pessoa, ela tem um autocontrole assim surreal. Gente, ela simplesmente não se expõe ao estímulo, entendeu? É isso, eu falo isso por experiência. Muitas vezes, assim, por exemplo, quando eu precisei, depois da minha gravidez, que eu precisava emagrecer, o que eu fazia? Simplesmente eu nem tinha nada na minha casa, nada gostoso, tinha só as coisas que precisava comer, porque precisava estar nutrida, bem nutrida, né? Mas se a gente não se expõe, tá vendo? Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, a gente não se expõe ao estímulo. Então, assim, não é que a pessoa é super-herói porque ela tem um autocontrole fora do normal. Nossa, eu nunca vou ter esse autocontrole. Gente, autocontrole não é pra qualquer um, é muito difícil, tá? Então, a gente simplesmente bloqueia o estímulo. Quando a gente bloqueia o estímulo, a gente não precisa ter autocontrole. Porque é outra coisa aqui, autocontrole a gente até consegue no curto prazo. No curto prazo, por exemplo, hoje eu não vou, hoje eu vou abrir mão de comer esse chocolate aqui. Mas amanhã eu vou abrir mão também. Depois de amanhã eu também vou abrir mão de comer o chocolate. Se ele estiver na minha despensa, provavelmente em algum momento eu vou comer ele. Então, o que acontece? Se eu tirar ele da minha despensa, se não tem na minha despensa, simplesmente eu não vou ter esse estímulo. Ainda que eu tenha vontade, não vou ter. Vai gerar eu vou ter um trabalho, vou ter que sair da minha casa para ir num lugar comprar. Gente, eu tenho tempo para isso? Não. Então não vou, entendeu?
Então, assim, autocontrole não é sustentável no longo prazo, tá, gente? A gente tem que cortar o estímulo, certo? Vamos lá. Tá acabando, hein? Tá acabando. Outra coisa. Tá, bom, acho que é isso. A gente precisa... Vou aqui só revisar o que nós falamos para vocês fazerem aqui um breve... só para saber, para resgatar mesmo o que a gente falou. E essa live vai ficar gravadinha pelo menos 24 horas, tá? Mas é isso, a gente falou de controle financeiro pessoal e estilo de vida, e nós falamos hoje sobre controle financeiro cruzado, gente, matricial, tá? Então a gente falou do que? Gastos essenciais, na coluna gastos essenciais, prioridades financeiras e estilo de vida. E aqui na horizontal, né, na linha, a gente falou sobre o que é obrigatório, o que é necessário, o que é desejável. O que a gente falou? Que fazer essa análise matricial traz consciência e a gente consegue analisar o tipo de vida que a gente está levando, né? O tipo de vida que a gente quer, que a gente leva, a gente consegue ver se ele é sustentável no futuro ou não, tá? Falamos dos percentuais de renda, né, que a gente não pode superar quando a gente pensa em comprometimento de renda dentro das categorias, né? Então é muito importante a gente olhar para isso, e quando a gente está muito fora, né, a gente tem que adotar estratégias para equilibrar essas finanças, né, antes que seja tarde demais, porque é sempre mais fácil a gente tomar uma atitude quando ainda tá mais tranquilo. Depois a gente sempre dói mais, né? Ou a gente tem que cortar coisas que a gente não gostaria. E aí, gente, até lembrem de um ditado, tá? Que em finanças a gente fala, né? Quando a gente compra coisas que a gente não precisa, às vezes a gente precisa vender coisas que a gente precisa. Então, pensem nisso, tá? Falamos de formação de hábitos, de como que quebra maus hábitos e falamos sobre sustentabilidade do estilo de vida, né? Então, as prioridades financeiras que você tem no presente determinam o estilo de vida que você vai ter no futuro, tá? É isso. Quem gostou, gente? Me fala aqui se vocês gostaram, se fez sentido. Quero agradecer, né, essas 21 pessoas que estão comigo aqui agora e as que passaram por aqui, né? Eu fico muito feliz, né, de poder compartilhar com vocês, de a gente começar 2021. 2020 foi um ano difícil, porém de muito aprendizado, né? E a gente tem que se superar a cada dia. A gente obrigada. A gente precisa se superar a cada dia. E tô aqui para ajudar vocês. Tamo junto, tá bom? A partir desse ano, eu tô dando algumas mentorias em grupo, individuais. Então, acho que eu só tenho mais uma vaga agora em janeiro. Mas tô criando uma mentoria coletiva pra gente ir juntos, tá? Gente, então, eu vou só falar uma coisa aqui pra vocês, tá? O meu canal do Instagram, ele chama do 0 ao 1º milhão. E por que ele chama do 0 ao 1º milhão? Vou falar aqui pra vocês. Porque eu sou funcionária CLT e eu consegui sair do zero. Comecei a trabalhar com 16 anos, né? Falei pra vocês que sei pra onde foi todo o meu dinheiro e tal. Mas eu consegui fazer. E como que eu consegui? Sendo funcionária. Eu nunca tive empresa, né? Então, é possível. A gente tem que saber fazer a coisa certa, tem que fazer, tem que ter estratégia, tem que aprender aos poucos. Não pode ter ganância. Ganância é um negócio que separa a pessoa do próprio dinheiro, tá bom, gente? Isso é fato, tá? Então, a gente
Eu tô aqui para ajudar vocês. E aí eu tô criando essa mentoria pra gente ir juntos, assim, mais durante o ano. Porque eu tenho a impressão de que se a gente fizer um negócio mais, por exemplo, um acompanhamento do ano inteiro, a gente tem mais força, né? Porque aí a gente cria uma comunidade, a gente vai junto, né? A gente se ajuda. E outra, né? Tem muito aquela questão de que dinheiro é um tabu, né? Muitas vezes a gente não fala sobre isso, né? A gente tem vergonha de falar, ninguém fala que tá endividado, a pessoa fala que broxa, mas não fala que tá no vermelho, né? A gente sabe de tudo isso, né? E os problemas, eles são muito parecidos, né? Então a gente vai juntas, a gente vai juntas, a gente faz um negócio que, como eu falei, do 0 ao primeiro milhão, não é fácil. Eu nunca falei e nunca vou falar que alguém vai sair do 0 ao primeiro milhão em 1 ano, nem em 2. Não é isso. Não é sobre ser fácil, é sobre ser simples, tá? É sobre ser simples. É muito simples, tá? Mas não é fácil de jeito nenhum, tá, gente? E é importante a gente ter uma reserva. 1 milhão não é muito dinheiro também, né? Não dá para ninguém parar de trabalhar com isso, mas é uma reserva financeira para o futuro, é uma boa reserva. Eu mesma passei por uma dificuldade o ano passado. Quem me conhece sabe que meu marido ficou 10 meses sem trabalhar, né? Teve uma reestruturação na empresa que ele trabalhava, ele ficou 10 meses sem trabalhar. Então, assim, mas a gente continuou tendo a vida normal, entendeu? Por quê? Porque a gente estava preparado, né? A gente estava preparado para aquele momento, graças a Deus. E tudo bem, passou, graças a Deus ele já está trabalhando. Então, todo mundo enfrenta dificuldades, todo mundo, né? Vida normal. Mas se a gente tem um planejamento, se a gente sabe, né? A gente tem estratégia, a gente conhece as nossas fraquezas e a gente dá luz, a gente dá luz para as nossas falhas e dá consciência para as coisas, a gente consegue chegar mais rápido, né? E é isso, pessoal. Faça um print aí de mim para poder postar lá no Instagram, para a gente poder divulgar mais, para ter mais gente nas próximas, se vocês puderem, né? E agradeço muito por cada um que ficou aqui e tamo junto aí para as próximas, tá bom? Quem puder fazer um print, depois me manda. Gente, um beijo, um ótimo 2021 para cada um de vocês, para a família, e eu desejo para vocês prosperidade em todos os aspectos. Saúde, prosperidade financeira, saúde financeira, amor, né? Respeito, né? E paz, tá bom, gente? Vacina, pelo amor de Deus, né? Um beijo, até mais. Tchau, pessoal. Adoro vocês. Tchau.